Olá, boa noite. Olha, eu aqui de novo. A gente já vai começar com a live sobre yoga para quem. A gente vai falar um pouco de iniciação, assim, quem quer começar, quem tem dúvida, quem quer entender mais sobre o yoga, o que é, como funciona, e para isso eu vou bater um bate-papo com meu amigo Du Vasconcelos, que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente. Só aguardando ele entrar e a gente começa. Oi, tudo Olá, bem? boa tarde, Boa tarde, boa noite para você, né? boa noite por aqui. Temos um fuso horário aí de 4 horas, 9 horas em Portugal, às 5 aqui no Brasil, horário de Brasília. Exato. Então, quer se apresentar? Vamos começar nos apresentando. Deixa eu arrumar aqui, porque a câmera na live mudou um pouco. Bom, Ok. o pessoal está entrando. Meu cachorro latindo, Milo. Milo dando oi, Milo dando oi Milo na também live. aqui na live. Ai, meu Deus. Espera aí. Milo, parou. O Milo quer participar da live também. É, ele tem experiência com yoga. Ele tem, ele tem. Ele adora se esticar no meu tapete quando eu estendo ele no chão. Vamos nos apresentando então, enquanto o pessoal Vai vai entrando, entrando? sim. Então, Então, gente, a gente resolveu fazer essa conversa aqui, esse bate-papo sobre yoga, aqui ao vivo no Instagram, pelo seguinte, eu e a Ju nos conhecemos já há algum tempo, há 12 anos, nos conhecemos na faculdade de jornalismo, lá em 2008, mas a gente estudou pouco tempo juntos, estudamos 1 ou 2 semestres, não tenho certeza ao certo, mas foi isso, porque a Ju mudou de cidade, morava em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro e concluiu o curso lá. Eu moro aqui em São Paulo desde sempre e a gente manteve contato por redes sociais. Depois ela voltou para São Paulo, depois de alguns anos, e hoje ela mora em Portugal, já há 2 anos, e por lá ela se formou como instrutora de yoga. E hoje essa é a atividade dela, já trabalhou na área de comunicação e jornalismo, mas hoje é o que ela faz, ela se dedica ao yoga e eu sigo trabalhando com jornalismo. Também faço um outro curso superior agora, estudo economia. E essa live surgiu pelo seguinte, eu sempre comentei com ela que tinha interesse em conhecer como que funciona o yoga, como que pratica, como começar. E ela me deu algumas dicas e depois um dia ela chegou para mim e falou o seguinte: eu estou retomando aqui as atividades com yoga, porque só para dar um contexto também, em Portugal a pandemia de coronavírus já arrefeceu bastante e por lá a situação também não chegou a ficar catastrófica como nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então lá eles já estão em uma outra situação que permite que ela já consiga dar aulas presenciais de algum modo, né? Já é muito mais fácil ter esse contato mais próximo. É claro que a situação ainda não está controlada sem nenhum perigo, mas é uma situação muito mais leve do que a gente está vivendo aqui. Então ela está retomando as atividades com yoga e eu tinha dito que tinha interesse e ela falou, então vamos fazer uma conversa no Instagram e ali a gente fala sobre como é o yoga para iniciantes, do que se trata o yoga, desmistificar alguns pensamentos corriqueiros que as pessoas têm sobre como funciona, se o yoga é só poses e esticar o corpo, colocar fotos no Instagram, se é esse tipo de coisa.
Então a gente vai falar de o yoga de outras formas também. Tem isso, mas também ele é muito mais amplo. Então, antes da gente entrar nas perguntas de como praticar e do que se trata o yoga, acho que seria legal, Ju, você explicar a sua trajetória com o yoga, que você conheceu o yoga em 2003, né? Uhum. Pratica desde 2003, mas começou mesmo a lecionar aí há 1 ano e meio, 2 anos, então é uma longa trajetória aí com essa prática, e que é um assunto que também está em voga ultimamente. A gente vai falar disso, que o yoga, enquanto aqui pra gente é modinha, a gente vai mostrar que o yoga, na verdade, ele é milenar, ele está aí há muitos e muitos anos, há séculos, na verdade. Então, para a gente aqui no Ocidente, Brasil, Portugal, parece ser uma coisa nova e que está todo mundo fazendo porque é moda, mas tem muito por trás disso. Então, eu queria que você começasse falando da sua trajetória com o yoga e depois a gente passa para as diretrizes e também falar para o pessoal que está acompanhando, quem quiser fazer algum comentário, deixar alguma pergunta, a gente vai ficar de olho aqui para ver se a gente consegue passar. A gente não tem tanta habilidade assim com esses recursos aqui, mas a gente vai ver se a gente consegue dar um jeito de pegar essas perguntas. Aí então você possa começar falando da sua trajetória com o yoga. A gente até pensou nessa live exatamente pelo que você está falando, porque há muitas dúvidas, há muitos mitos sobre o yoga, né? Como ele se popularizou e, como você falou, virou até um pouco de modinha, acabou que algumas coisas, bastantes coisas, foram deixadas de lado que são muito importantes. E a gente não está renegando isso. Eu, por exemplo, como você falou, eu comecei em 2003 numa academia de ginástica. Fazia parte do meu plano aulas de yoga. E eu entrei e comecei a fazer assim, porque eu que achava legal, ficar de ponta cabeça, tirar fotos bonitas, fazer posturas, falar que eu praticava yoga, era um hype, né? E eu passei por muitos anos achando que o yoga era aquilo. O yoga da academia, a gente tem que fazer uma estrutura de aula diferente, porque o público de uma academia de ginástica, ele tem um outro tipo de comportamento. Então, você não consegue muito passar filosofia, não se consegue passar muito sobre a essência do yoga, né? Então, tem que ser uma aula mais voltada para academia mesmo. Fica um pouco superficial, fica mais na questão de um pouco de pranayama, que são as técnicas de respiração, as posturas, os asanas, relaxamento, coisas assim básicas. Então, era isso que eu tinha nas aulas em 2003, quando eu fazia. Até que o meu professor, o César Quadros, que eu adoro ele, assim, ele me ajudou bastante, ele ainda tentava, mesmo nesse ambiente de academia, passar alguma coisa sobre a filosofia. Ele falava algumas palavras em sânscrito, alguns significados, tentava passar, mas é uma coisa genérica, não dá para você se aprofundar muito. Uhum. Então, eu passei muitos anos levando yoga dessa maneira, né? E daí foi mais ou menos em 2015, eu tive alguns problemas pessoais e tive uns distúrbios psicológicos com depressão, que eu comecei a usar mais o yoga como realmente ele serve, como uma ferramenta de autoconhecimento, como um estilo de vida. Então, eu comecei a me aprofundar mais na filosofia mesmo, né? Estudar mais sobre o que era realmente o yoga. Foi quando me fez tão bem que eu me senti com vontade de compartilhar aquilo para o mundo inteiro, de tão bem que estava me fazendo. Então, foi então que eu decidi fazer um curso de instrução para poder, né, me aperfeiçoar e poder passar esse conhecimento adiante. Legal. Para você ver, você começou em 2003. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre yoga foi em 2004, porque eu fazia um curso de inglês e na minha turma, em 2004 eu tinha 14 anos, na minha turma tinha um colega que era professor de yoga.
ele era mais velho, mas a gente estava no mesmo nível, então a gente estudava junto. E ele dizia que ele era professor de yoga, eu percebia que ele tinha um estilo de vida diferente, ele falava desses assuntos, mas era aquela coisa assim, meio raso, porque não tinha muito com quem ele conversar, era muito novo, acho que para todo mundo que estava ali na turma, e ele era bastante engajado nisso, tanto que ele estudava inglês para ler muitos livros sobre yoga e hinduísmo em inglês, que muitas obras não têm em português. Então, naquela época, falar de yoga ainda era uma coisa bastante exótica. Hoje, 2020, já mudou bastante esse cenário. É muito comum a gente ter colegas que praticam yoga no trabalho, na faculdade, na nossa família, enfim, já é uma atividade que já se disseminou e é como se tivesse atingido o seu auge entre o yoga que a gente conheceu e como ele está hoje, e é claro que ele ainda tende a crescer. E nisso é legal a gente falar um pouco sobre da onde veio o yoga, né? Antes da gente começar a falar como praticar, o yoga, a gente pode dizer que o berço dele é a Índia e o yoga se disseminou no Ocidente quando um mestre yogi veio para a América, ele foi para os Estados Unidos em 1920. E então nós estamos completando exatamente 100 anos da vinda desse mestre yogi para o Ocidente. E ele se chama Paramahansa Yogananda. E ele foi para os Estados Unidos, ele chegou em Boston, lá no Nordeste dos Estados Unidos, se estabeleceu por lá, ficou 4 anos na costa leste dos Estados Unidos lecionando, até que ele foi para a costa oeste, se estabeleceu na Califórnia, e lá ele criou uma instituição que é a Self-Realization Fellowship, e o Yogananda passou a ficar conhecido como o pai do yoga no Ocidente. E ele é este cara aqui, desse livro, A Autobiografia de um Yogi. É um livro bastante famoso nas leituras espirituais. E tem até um filme que chama Awake. Eu não sei se ele tem título em português, mas acho que é Awake mesmo, A Vida de Yogananda, que esteve na Netflix um tempo, já não está mais. Tá mais, né? Não está mais. Eu assisti acho que em 2015 ou 2016 e Velho não também. voltou mais. Ah, e essa instituição dele, a Self-Realization, também tem um braço no Brasil. Então, o Yogananda foi responsável por popularizar a yoga no Ocidente, mas o yoga já era uma atividade milenar no Oriente. Ele até foi para os Estados Unidos com esse objetivo, de disseminar essa filosofia do yoga no Ocidente. Então, ele acabou ficando conhecido como o pai do yoga. E tem uma curiosidade sobre esse livro que muitas personalidades que o leram dizem que foi transformador para suas vidas. E o próprio Steve Jobs dizem, né, que o Steve Jobs mantinha apenas um livro no seu iPad e era exatamente a autobiografia de um yogi. Então, a partir daí, de 1920 até hoje, 100 anos, a gente pode dizer que o yoga vem crescendo, né, no Ocidente e hoje está assim está disseminado pelo É público, um boom, né? principalmente acho que pela classe média. E hoje a gente encontra yoga, como você falou, na academia de ginástica, tem estúdios de yoga, tem aulas particulares, aulas online. E o yoga não é só essa prática física, né? E tem uma filosofia que é exatamente isso que o Yogananda veio trazer. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, antes da gente entrar nessa parte mais prática. O que está por trás do yoga e por que talvez agora, 2020, depois de 100 anos aí no Ocidente, a gente está nesse momento que yoga é mais falado, é mais praticado, mais pessoas buscam. Como que você vê isso?
Então, como você falou, o yoga, ele é uma filosofia, uma ciência milenar, assim, mais de 4.000 anos, datada de mais Ó, de 4.000 anos, que são os primeiros escritos e tal. o Vinícius E Esquerdo comentou aqui que o filme Awake está no Globoplay. Não está mais na Netflix, mas está no Globoplay para quem quiser ver. é um filme bem interessante para quem quiser saber mais. E esqueci sua pergunta. Como Assim, essa sobre a evolução do filosofia. yoga para chegar até aqui e essa filosofia que está por trás dele. Como eu estava falando, o yoga é uma filosofia, é uma ciência de vida, né? Eu acho que ele chega num momento em que o Ocidente, o mundo inteiro, né? Mas o Ocidente precisa também daquele equilíbrio, porque até puxando a pergunta aqui do Cristiano Peter, tipo, o que eu Uhum, acho que mais mudou positivamente na minha vida é que o yoga ele significa união, é você integrar mente, corpo e espírito. Então, o que muda positivamente é a sua vida inteira, porque não é só seu corpo físico, é sua mente e é espírito, né? Porque o yoga é espiritual, é você também falar de espiritualidade, né? E eu acho que o que faz o yoga ter se popularizado assim é exatamente a busca das pessoas para preencher um vazio que tem aqui dentro, né? Que muita gente sente por causa dessa vida que a gente leva, né? De muito estresse, de muita pressão, de distúrbios psicológicos, de ansiedade, de angústia, de depressão. Porque ele, de certa forma, mesmo que você pratique faça só esses treinamentos, por exemplo, de academia, de uma hora, só praticando os asanas e um pouco de respiração, ele já ajuda, uhum, de certa forma, em alguma transformação, sabe? Porque, por uhum, exemplo, a respiração é uma coisa super importante, é através da respiração que a gente vê que recarrega nosso corpo de energia, né? E você trabalhar o seu corpo, porque cada postura, cada asana, você mexe não só com as partes do corpo que você considera exterior, né, com os braços, pernas e o tronco, por exemplo, mas a gente mexe também com os órgãos e a gente também mexe com os corpos sutis, os chakras, com a nossa alma. Então, eu acho que o que ajuda a virar essa febre é a mesma busca das pessoas por alguma coisa que te traga paz, né? Que te traga um remédio para essas mazelas que a gente enfrenta nesse mundo louco que a gente vive, né? Essa uhum, busca pelo bem-estar, essa busca uhum, pelo saudável, que já vem vindo desde mais ou menos a década de 80, né? Por exemplo, com o boom do fitness, que começou na década de 80, é, é a busca do bem-estar, de ser saudável, e o yoga ele remete muito a isso, né? A ter um estilo de uhum, vida saudável, né? uhum, De cuidar do corpo e principalmente da mente. uhum. E como você falou, muitas vezes o yoga está relacionado a essa vida fitness, mas lá na filosofia do yoga ele está totalmente concentrado numa questão espiritual, né? De você elevar a sua consciência para outros assuntos. E o yoga ele é apresentado nos livros hindus que estão aí há muitos, muitos anos, e o mais famoso deles é o Bhagavad Gita, que é um livro que eu li, mesmo não fazendo yoga, eu li esse livro e o releio muitas vezes, e ele é um livro que ele tem uma certa alegoria, assim, de uma guerra, uma batalha, e ele não tem o confronto, ele tem apenas diálogo entre um ser humano mortal e uma espécie de semideus ao lado dele, que seria É. Krishna.
Um E guerreiro, né? a, Que é o... isso, o guerreiro, o Arjuna, Uhum. e Krishna, que é uma espécie de semideus, assim, um mais elevado que está ali para orientá-lo. E ali, ao longo do Bhagavad Gita, é falado sobre o yoga. Vou até mostrar o livro. É, O Bhagavad Gita é um dos mais importantes, das mais importantes escrituras do yoga, né? Da base do yoga. Que, aliás, isso. foi me apresentado por você lá nos tempos passados. Pois é, acho que 2015, por aí, deve ter É, foi sido quando por eu aí. comecei a estudar mais profundamente, né? Isso, porque eu li acho que em 2014. E então eu costumo relê-lo, que é um livro que eu gosto muito. Ele é curto, né, como as pessoas Ele é podem ver, não é? pequeno, É um livro pequeno. E na verdade ele é um trecho de um outro livro. Ele é um sim, trecho de um é livro uma maior parte, chamado Mahabharata, mas ele Mahabharata. muitas vezes ele é lido separadamente. E o Bhagavad Gita é onde está contido ali a essência do yoga. Então, o yoga não nasceu assim como posturas, alongamento, ele vem de uma outra área. Aí eu pergunto para você o seguinte: é necessário alinhar essas duas, esses dois aspectos do yoga, o físico e o espiritual? Como é quando se faz só o yoga pelo lado físico? Imagino que academias apenas ofereçam yoga como uma atividade física, ali alinhado às outras atividades físicas, e não esse componente espiritual. Como você vê isso? As duas coisas têm que estar alinhadas e qual que é a sua opinião sobre isso? Até porque para quem só conhece o lado é, da, da prática física, né? Como ela pode ir para esse lado espiritual também e se é de interesse dela? Sim, é. O yoga, vamos deixar bem claro aqui, não é um esporte. Não é um Isso. esporte, não é uma modalidade esportiva, não é uma aula de alongamento. Definitivamente não. Eu, nos tempos antigos, também acreditava nisso, mas é bom que a gente vai evoluindo e vai aprendendo mais. O yoga, a palavra yoga significa união e, e tem muito a ver com integração, você integrar mente, corpo e espírito. A, a questão dos asanas, das posturas que a gente vê muito por aí, é só uma pequena parte do que é o yoga, porque a grande meta do yoga é você transcender, você se iluminar, você chegar num momento em que você está integrado com esse universo e consciente, né? Você elevar a sua consciência. Então, as academias acabam sendo uma porta de entrada muito importante, como foi para mim, mas só praticar os asanas não quer dizer que você está praticando yoga, porque nas outras horas do seu dia, porque yoga é você viver, é um estilo de vida, é você viver yoga, são as suas atitudes no dia a dia. Os 8 passos do Hatha Yoga, que é o yoga raiz, os asanas vêm em terceiro. Em primeiro lugar, você tem que seguir alguns preceitos éticos, né? Por exemplo, como não violência, com você mesmo e com as outras pessoas. Uhum. Então, é uma coisa de moral mesmo, assim como o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita parece um pouco assim com a Bíblia, porque é uma historinha contada, mas no fundo é uma moral que você tem que tirar dali daqueles diálogos, né, entre o Sim. Arjuna e Krishna. Uhum. Então, o yoga vai muito além disso. E é uma questão muito espiritual mesmo. Então, assim, engana-se quem acha que o yoga não tem nada a ver. Não é uma religião, assim, é uma filosofia, mas tem muito a ver com espiritualidade, né? Tem muito a ver com você se integrar ao todo e trabalhar a mente, o corpo e o espírito. O corpo entra aí como uma ferramenta para você trabalhar a sua mente, né, para elevação, para conscientização. Então é muito importante que isso fique claro, até para quem tem interesse de passar do superficial, que
que às vezes é oferecido em muitas aulas e avançar mesmo nisso, porque é muito importante. A filosofia do yoga é tão bonita, assim, é tão extensa, é tão traz tantos benefícios para a nossa vida que só ficar nos asanas seria até injusto, sabe? Uhum. E agora, quando a gente falar para quem tem interesse em começar, ou mesmo aqueles que já fazem, estão no começo, é, por onde começar, né? A gente tem algumas opções aí. Existem aulas de yoga oferecidas em academias de ginástica, em estúdios de yoga, aulas particulares. Quais são as opções que tem e o que cada uma oferece? Né? Qual que é o perfil de cada aluno ou de cada interessado que vai buscar? Por onde ele deve? Qual a melhor opção para ele? Então, é bom também comentar que existem hoje, atualmente, várias vertentes, não sei se posso dizer vertentes do yoga, mas Ramificações? técnicas, métodos, Uhum, métodos é uhum, melhor, vários métodos, né? Desde de que se popularizou, vários métodos apareceram com gurus diferentes, né? Então, por exemplo, tem o método do Iyengar, tem o método de Rose, tem o tal do Hot Yoga, que é o Birkan. Tem até um documentário dele na Netflix também, que foi o criador do Hot Yoga, que é bem polêmico também. uhum, Eu acho que em primeiro lugar, assim, atualmente a gente tá muito, como a gente falou mais cedo, tá muito popularizado o yoga, então tá muito fácil você encontrar ofertas de aulas de yoga, né? Tanto em uhum, academias como estúdios e aulas particulares. Eu acho que a primeira coisa eu acho que você tem que se identificar com o seu instrutor, sabe? Tem que fazer uhum, aula experimental, tem que pesquisar, ver também que tipo de método você se afiniza mais, porque isso faz muita diferença. Porque o yoga não é, por exemplo, não é com qualquer instrutor que você vai gostar, entendeu? Eu, por exemplo, tenho instrutores que eu fiz aula que eu gostei da aula da pessoa e outros não. uhum, Então é uma coisa de afinidade mesmo. Você se identifica com a forma com a qual aquele instrutor passa a técnica, né? Passa o conhecimento. Então, eu acho assim, tem que fazer aula experimental, tem que ver também, estudar um pouco sobre os métodos antes, por exemplo. Aí no Brasil é muito popular o método de Rose, é muito fácil você ver professores dando o método de Rose, que todos vêm do Hatha Yoga, né? Que é a raiz, uhum, com as suas 80 e poucas posturas principais, e daí a variação é como aquele método é passado. O Iyengar, por exemplo, ele é um engenheiro do corpo, ele gosta, ele passou a técnica e as posturas assim com muita rigidez, ele até criou ferramentas para te ajudar a chegar à perfeição naquela postura. Você às vezes passava uma aula dele, você passava uma aula dele só fazendo a mesma postura até você uhum, chegar à perfeição daquela postura. Então eu acho que vai muito de cada pessoa mesmo. Tem o Ashtanga também, o Yoga Ashtanga, que são 8 séries fixas, tipo, para você começa na primeira e aí para passar para a segunda você tem que estar craque na primeira, mas são posturas muito difíceis. Então, assim, vai da personalidade de cada um, sabe? uhum, Mas eu indico sempre, eu não vou desfazer nunca dos professores que dão aula em academia, até porque o meu professor que deu aula para mim na academia, ele é genial, ele é ótimo, né? Mas é uma coisa que a gente acaba, né, tendo que tem um espaço, a gente vai dar aula e não dá muito para aprofundar em algumas ocasiões, mas é procurar os centros de yoga mesmo, né? Porque daí ali você vai ter mais condições de mais acesso a maior quantidade de conhecimento, né? Não só os asanas, né? Aquela coisa mais superficial. uhum, entendi. E dá para começar sozinho? Eu digo isso porque aqui no Brasil, a situação que nós estamos,
não nos permite ainda ter aulas fora de casa, né? Ir para algum lugar, ter uma aula com professores, turma. Então dá para começar sozinho e se vai fazer, como que é? Tem que ter tapete, tem que ter alguma roupa que seja específica para essa prática, tem que ter outros recursos, se utiliza música em aulas, como que funciona? Então, eu acho que assim, se você tem interesse, e nesse momento que a gente está vivendo, não há muita possibilidade de você fazer aulas presenciais, eu acho que isso é sempre válido você buscar na internet conteúdos. Tem pessoas que. Tem professores de yoga que estão dando lives aqui no Instagram mesmo, como o Marcos Rojo, que ele dá aula gratuita. É possível. Eu gosto bastante da aula presencial, ainda que até aqui é possível, mas, por exemplo, a gente não pode chegar muito perto do aluno, não pode ficar tocando essas coisas. O que me atrai na aula presencial é essa questão de você poder corrigir a postura. Isso é importante, porque às vezes as pessoas querem ir com muita sede ao pote, em posturas, Uhum, eu quero ficar de ponta cabeça, e acaba se machucando em casa. A questão de praticar, começar sozinho, do zero, por conta própria, é meio delicada por causa disso, né? Pessoas que são mais uhum, afobadinhas podem querer avançar passos, porque assim, as posturas, elas são uma evolução, né? Você começa com variações até você conseguir chegar à plenitude daquela postura. É muito importante para você ir construindo o seu caminho e não se machucar. Então, é sempre bom ter uma orientação no começo, né? Eu gosto muito, eu li uma vez e tomei um pouco para a minha vida, e gosto muito de uma frase que eu li uma vez numa revista de yoga, e de um professor falando que os instrutores de yoga servem para você praticar o yoga sozinho. A gente serve só para te dar o caminho para você construir a sua prática diária. É legal você uhum, fazer, por exemplo, pelo menos 2 vezes por semana? Pelo menos. Com um instrutor? Sim. Mas na sua casa, depois que você já tem aquele caminho passado pelo seu mestre e instrutor, você pode praticar sozinho, né? Mas uhum, eu acho assim, para o começo, eu acho importante ter alguém, mesmo que seja online, uhum, porque pode acontecer acidentes em casa, assim. Mesmo quando eu fazia no começo aula na academia, o meu professor falava: gente, não vai praticar invertida sobre a cabeça em casa, que vocês vão me quebrar o pescoço, pelo amor de Deus. Deixa para treinar aqui, que eu tô aqui perto, vou te orientar. Então, porque existem pessoas assim, sabe, que querem ir muito com sede ao pote. Com uhum, relação ao que você precisa, nada, praticamente, porque um tapete, né, que a gente chama do mat, um tapete, mas assim, não é aqueles tapetes comuns de ginástica, porque ele tem que ser mais fino. Aqueles de ginástica geralmente são um pouco grossos e sim, dificultam em posturas de equilíbrio, por exemplo, sabe? Ele não te dá muita estabilidade. Lá na Índia tem gente que pratica no chão, com aqueles tapetes de casa, sabe? Que você tem na sala. sei, O meu próprio tapete que eu uso mais, ele é uma folha de papel. É só um tapete mesmo, né? Não... E uhum, roupa é sempre uma roupa confortável, né? Que você se sinta bem, que você possa se movimentar. E entrando nesse mérito, né, do que você precisa para fazer yoga, e eu falei nada, o yoga é muito democrático, né? O yoga está longe de ser para pessoas magras que têm um bom alongamento. O yoga é para qualquer uhum, pessoa. Gordo, magro, velho, novo, entendeu? É para quem tá, para quem quer. Porque assim, uhum, independente de, por exemplo, que é um estereótipo, né? Muito comum hoje sim, ver no Instagram mulheres e homens super sarados, fazendo posturas ao pôr do sol, aquela coisa linda que eu já fiz também. Hoje não faço mais porque eu não acho mais exato. apropriado. Eu ia comentar que há dois estereótipos no yoga. Um é o mestre hindu, geralmente um homem mais velho, de barba,
É, E o outro o estereótipo moderno do homem, do Ocidente, né? é, é, homem musculoso, uma mulher magra, é, ambos em forma, com roupas coladas, fazendo alguma pose com uma foto legal no Instagram. Então são esses dois estereótipos assim que parece que só esses dois grupos se enquadram. Se Mas não é enquadram. isso, né? Não, tá longe de ser isso. É, qualquer um pode praticar yoga e até dentro dessas pessoas que parecem super atléticas e que fazem o impossível com o corpo, essas pessoas também têm suas limitações, porque o corpo de cada um é diferente. Eu tenho várias limitações, mesmo sendo magra e praticando exercícios físicos, esporte o tempo inteiro. Eu tenho várias limitações que são minhas, físicas, congênitas. Uhum, uhum, E então a gente tem que entender que o corpo ele é uma coisa única, né? Cada um é único e não precisa de competição, né? Tipo, eu preciso fazer aquela postura igual aquela mulher linda do Instagram. Não, tipo, às vezes você não vai conseguir, você vai praticar a sua vida inteira e você não vai conseguir, porque você tem alguma limitação na perna, por exemplo, entendeu? uhum, Então é muito importante deixar isso claro, que yoga não é isso, né? O yoga é uma ponte para o autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento. Eu estava ouvindo outro dia o Tiago Leitão, que ele é neto do professor Hermógenes, que é o precursor do Hatha Yoga aí no Brasil. Ele é bem famoso. uhum, E ele estava falando sobre essa questão dos asanas. O asana é uma coisinha nada perto de tudo que é o yoga, né? Da filosofia e tal. Então, não é só porque você faz aula 2 vezes por semana que você pode ser considerado um yoga se você não dá oi pro seu porteiro na rua, entendeu? Então, entendi. Uhum, mas assim, eu fugi um pouco do que eu tava falando. A gente tava falando o yoga é democrático, não é uhum, o esporte, qualquer um pode fazer. E só eu acho que para começar é importante ter um instrutor para te orientar um pouco nesse caminho. uhum. Entendi. Você comentou, e eu acho que geralmente, então, aulas com instrutores são 2 vezes por semana. Os Não, pacotes que pode ser são oferecidos. mais. Pode ser mais? É, É que uma depende. colega tinha mandado uma pergunta antes da gente abrir aqui. Ela falou que ela faz 30 minutos de prática por dia. Ela pergunta se isso é pouco e se existe uma média diária ideal. Se tem que fazer diariamente também, como que funciona? Olha, não existe assim, você precisa fazer X horas por dia ou por semana. Eu acho que vai da sua necessidade. É o que a gente está falando, é um autoconhecimento. Eu estou precisando, por exemplo, é muito bom fazer de manhã para começar o dia. Daí você faz, sei lá, você tem meia hora para fazer. Você vai fazer o que você puder naquela meia hora e isso é muito importante. É interessante fazer todos os dias, mesmo que você faça 2 vezes por semana com um professor e na sua casa você faz todo dia a sua prática, de acordo com a sua necessidade. É legal, assim, mas não tem uma obrigatoriedade. Se você fizer pouco, você não vai produzir, não vai sentir benefícios. Ou se você fizer muito, não tem isso. É sentir da sua necessidade. Às vezes você sente, você já está praticando com o instrutor, você já tem algum conhecimento para poder praticar sozinho. E você sente que no final do dia você precisa fazer um auto-relaxamento na sua casa, fazer um pranayama, que é uma respiração, para de repente se desestressar e acalmar mais um pouco a mente e o corpo para dormir. E aí você faz sozinho, vai da sua necessidade mesmo, né? Uhum, Mas é importante, por exemplo, no mínimo, quando eu falei 2 vezes por semana, porque é o mínimo que é importante fazer, né? Com um instrutor. Mas tem academias que tem passe livre, você paga X por mês, escolas de yoga, né? Não sei se posso chamar de uhum, academia. E você tem passe livre, você pode falar, sei lá, X aulas, conforme a sua disponibilidade. uhum. O Wagner Borella mandou uma pergunta aqui, que ele
quer saber se mantra, por sua vibração, ajuda no yoga. Acredito que enquanto você está fazendo a prática. Então, o mantra ele faz parte do yoga também, né? A gente tem vários mantras. E é exatamente a vibração, por exemplo, se você fizer o mantra Om, que é aquele Om, que é o clássico, é até entorpecente às vezes. Se você faz 3 vezes seguidas, né, o Om, você sente uma vibração assim interna que é meio entorpecente, assim, é uma coisa. Até o Sadhguru, que também é um guru indiano que está super na moda agora e está presente no Instagram, eu acho interessante. Quem quiser, o Sadhguru é bem interessante de seguir. É, Ele fala bastante dos mantras, né? E assim, o Om é só um, tem N outros. O mantra mantra é uma oração, né? Uhum, O Pai Nosso é como se fosse um mantra. Qualquer frase que você repete, faz repetidas vezes, ele é um mantra. Ele funciona como um mantra. Você está uhum, evocando aquilo. E o Om, por exemplo, ele tem uma vibração muito forte. Ele começa a vibrar tudo por dentro. Assim, é bem interessante. Eu comecei a falar do Sadhguru porque eu queria falar sobre essa relação do mantra. Ele fala que quando as pessoas abordam, por exemplo, os temas sobre álcool e drogas, ele fala: eu não consumo nada de droga, de maconha, de álcool, e eu tô constantemente chapado, só por causa da meditação e da prática do yoga, né? uhum. Eu queria também, eu pesquisei um pouco, porque com isso do yoga ter se tornado cada vez mais comum no Ocidente, eu fui pesquisar alguns nomes de pessoas que praticam yoga, né? Para a gente sair um pouco daquela ideia de que o yoga é algo ainda para pessoas que são relacionados à cultura indiana ou essas pessoas que praticam ginástica e tiram fotos. Então eu fui procurar algumas referências que praticam yoga, eu descobri algumas pessoas bastante interessantes que eu não sabia até então. Acho que muita gente gosta, e eu descobri que o yoga faz parte da vida dessas pessoas. Eu não sei com detalhes como que eles praticam, se é aprofundado, se é apenas para relaxamento, mas eu sei que praticam, tem um yoga no seu dia a dia. E Uhum. algumas dessas pessoas que eu encontrei são a Alanis Morissette, cantora, outros cantores também. O Zig Marley, filho do Bob Marley, tem o yoga no seu dia a dia. Adam Levine, que é vocalista do Maroon 5. A Madonna pratica yoga. O Sting, que além da sua carreira solo também foi vocalista do The Police. Uhum. O Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones. Bon Jovi pratica yoga. E também no esporte tem muita gente que pratica yoga, principalmente nos Estados Unidos. Vários jogadores de futebol americano praticam, mas como eu não acompanho o esporte, eu não sei quem são os famosos, então eu não vou citá-los. Mas há outros atletas da NBA, por exemplo, bastante famosos. O Shaquille O'Neal, que se aposentou já há alguns anos, ele pratica yoga. E o Shaquille O'Neal é um homem bem grande, né? Eu vi até um comentário dele, ele dizendo que duvida que exista outra pessoa pior do que ele no yoga por ser tão grande, mas que ele pratica. Então, tem, E o tem essa próprio questão. LeBron James, que é um outro jogador de basquete, que é o jogador de basquete mais famoso da atualidade, que também é outro cara muito grande. E o time que eles jogaram, o Cleveland Cavaliers, que colocou o yoga no meio do treino deles. E com isso eles pegaram para praticar no seu dia a dia. Então, essas outras pessoas assim que estão em outras áreas também praticam. Eu achei legal saber disso, que atletas e músicos também têm o yoga no seu dia a dia. Sim, essa coisa de atletas praticando yoga, por exemplo, quando você tem o corpo
muito hipertrofiado, que é muito musculoso, é mais difícil de você fazer alongamento, entendeu? Por exemplo, uma pessoa bombada, muito musculosa, tem muita dificuldade de se alongar por causa da hipertrofia. Então, isso também faz diferença. Mas você vê essas pessoas que você citou, principalmente os músicos, todos mais velhos e super inteirões, né? Sim. O yoga ajuda bastante na longevidade, digamos assim, porque primeiro que a gente trabalha a mente, né? Então, quando você tá com a sua mente saudável, assim, quando você tem menos distúrbios psicológicos, a sua vida é mais tranquila, né? Sim. É fácil da gente reconhecer uma pessoa estressada, amargurada, pela fisionomia, por exemplo. Então, assim, Uhum. quanto mais feliz e com a sua vida, melhor saúde você vai ter, né? É aquela coisa da sopa, né? Tipo, se seus pensamentos fossem uma sopa, ela ia te curar ou te envenenar, né? Então, será que você está cuidando do que você está pensando? Porque o yoga é muito isso, é você viver no presente, é você trabalhar a sua mente. E por consequência, tem resultados físicos. Porque o físico não está dissociado do espírito, do emocional, né? Então, Uhum. se você está sofrendo emocionalmente, o seu corpo também vai padecer. Se você tem algum problema físico, a sua emocional também vai padecer. Tipo, eles estão diretamente interligados. Uhum. Então, o yoga ele te ajuda a fazer essa integração entre o corpo, a mente e o espírito, para você equilibrar tudo isso também, né? E se libertar, né? O fim do yoga é a libertação. É você se Uhum. integrar com o universo, com você mesmo. É um caminho de autoconhecimento, assim, muito poderoso. Então, Uhum. é muito bonito poder falar do yoga além das posturas. E sempre que eu posso, assim, em pessoas próximas a mim, eu gosto de sempre lembrar o quão o yoga é maior do que só os asanas, né? Só as posturas. Uhum. E as pessoas que procuram fazer yoga, seus alunos, os alunos que você já teve, ou esses que estão aparecendo agora, o que que em geral eles buscam? O que que eles esperam das aulas de yoga? Olha, né, eu me formei, que eu comecei a dar aula tem 2 anos, né? Que eu fiz o curso em 2018. Então eu não tenho uma vasta experiência, né, de muitos casos, mas assim, uma unanimidade dos alunos que eu já tive são os distúrbios psicológicos, que existem em todos nós, mas em alguns com maior grau ou não, né? Uhum. Essa coisa do medo, da angústia, da ansiedade, é uma coisa que está sempre presente, sabe? Eu não sei se é porque eu estou vibrando nesse padrão, eu até hoje não tive um aluno que chegou até mim porque queria resultados físicos, por exemplo, sabe? Vieram muito com essa questão de saúde mental mesmo, né? De equilíbrio, de procurar um estilo de vida mais equilibrado e tal. Uhum. E eu tive um aluno, foi meu primeiro até, ele já virou especial por ser o primeiro, mas ele era especial por si só, sendo o primeiro não. Que ele era um idoso, ele tinha 60 e poucos anos. E ele foi um desafio para mim, porque ele tinha uma escoliose enorme na coluna. Ele tinha sofrido um infarto 2 meses antes dele me procurar. O médico dele indicou o yoga para ele fazer, como Uhum. uma forma de ajudar no tratamento dele, né? Na reabilitação. Que quando ele me procurou, ele estava em reabilitação. E ele já faleceu, né? Ele era judeu e ateu. Muito curioso. E Bastante. é, de alguma forma eu conseguia trabalhar com espiritualidade com ele, né? Usando essa questão da energia. Então, assim, é possível.
Mas assim, ele teve ganhos, muito ganhos, assim, eu percebi ao longo dos meses que a gente foi trabalhando, de emocional mesmo, sabe? Não só o físico, de sentir a evolução dele, porque tinha muitas limitações físicas. Então, a aula para idoso é uma aula diferenciada, né? Então, você faz variações dos asanas de uma Uhum, forma que, né, que eles possam executar. E foi muito legal, porque assim, você sentir pequenas evoluções da pessoa e a pessoa fica feliz porque ela a autoestima fala assim, ah, eu nunca vou conseguir, né, fazer isso. E não, então se você aí tá achando, ah, eu não faço yoga porque eu nunca vou conseguir, não tem esse alongamento, tira isso da sua cabeça. É uhum. possível você fazer qualquer coisa com disciplina e dedicação e nem que você faça dentro das suas limitações, né? Uhum. A gente está encaminhando aqui para o final, que a live tem um limite de tempo. Você citou, né, que você teve um aluno idoso, e eu pergunto, tem idade para começar? Criança pode fazer? Tem alguma recomendação? As atividades são diferentes conforme a faixa etária? Como que funciona? Não, o yoga pode ser praticado por qualquer idade. Pode ser criança, idoso, jovem, gestante. A diferença é que para cada caso existe uma aula diferenciada, né? Tem o yoga para crianças, para o idoso também é um outro tipo de aula, para gestante também é outro tipo de aula. O que a gente sempre recomenda é que se você tem algum, sempre quando na sua primeira aula, conversar com o seu instrutor de yoga, falar, olha, eu, sei lá, tenho pressão alta, tenho problemas cardíacos, ou tenho algum problema de coluna. É sempre importante passar para o instrutor qualquer tipo de limitação ou doença que você tenha, né? Porque daí certas posturas ou certas respirações não vão ser indicadas para você. Então, é só isso mesmo que é importante, orientar da melhor forma o seu instrutor. Legal. É, Tem alguma coisa para a gente fechar? Benefícios gerais do yoga para a vida das pessoas, o que elas podem encontrar? Acredito que muita gente procura porque se sente estressado e quer desestressar de alguma forma, ou às vezes por dores físicas. É por aí mesmo que o yoga pode nos ajudar? Pode ajudar por aí sim, com certeza. Os benefícios do yoga são assim amplos, né? Primeiro que assim, você entra num processo de autoconhecimento e o autoconhecimento é muito importante por si só, né? Você se conhecer, conhecer seu corpo, seus limites, você tem o tempo que você dedica a você, entendeu? Só por isso já é muito importante. Você está fazendo alguma coisa por você. E para além disso, só tem benefícios, assim, na sua energia, no seu corpo físico, no seu humor. é, Quem mais? Nossa, eu posso ficar aqui uma noite inteira listando tudo, todas as melhoras, se você integrar o yoga na sua vida. Mas eu quero sempre lembrar que o yoga é uma coisa, o yoga é um estilo de vida. Você vai praticar durante o seu dia inteiro. Não é só naquela uma hora que você, ou meia hora que você passa praticando os asanas, Uhum, né? sim. Então, assim, se você quer mesmo encarar o yoga, praticar o yoga, tem que sempre levar em conta disso. E é um estudo constante, assim, você não para nunca de estudar, de ler, de meditar. E, assim, só tem benefícios, assim, Uhum. faz muito bem para a vida. Um Do dia, quem sabe, a super. gente pode fazer uma live falando exatamente da filosofia do yoga, disso de você praticá-lo não só ali ao fazer exercícios, mas no seu dia a dia, como você citou alguns casos, que talvez as pessoas podem até estar praticando alguns preceitos do yoga e não sabem. Não sabe, sim, exatamente. Porque assim como o cristianismo, que tem alguns preceitos, o yoga também tem os preceitos éticos, né?
Então, é muito importante entender isso, porque não adianta nada você ser um yogi que faz yoga. Você faz todas as posturas lindamente, tem lindas fotos no Instagram e na vida você é uma pessoa ruim, sabe? Você tem Uhum, preconceito, você julga as pessoas, então tem que ter esse equilíbrio. uhum. Já tá Legal. acabando o tempo. Tá acabando nosso tempo. Bom, agradecer o pessoal que acompanhou, o pessoal que mandou perguntas aqui na live, que me mandaram antes daqui também. Você vai deixar no seu perfil, né, Ju? Salvo Vou essa salvar a conversa. live. Uhum. Então, quem chegou atrasado pode ver lá depois, ou quem quiser passar para alguém, eu assistir inteiro em outro momento, tá lá. Calma, é. Mais uma vez agradeço todo mundo, espero que tenham gostado. Tem muito assunto para falar, né? A gente só destacou alguns pontos aqui, então é uma coisa muito grande que, como eu disse lá no começo, isso aqui no Ocidente tem 100 anos, se a gente for contar a vinda do Yogananda para a América, quando ele chegou aos Estados Unidos, mas na verdade é uma prática milenar, né? Eu agradeço você ter aceitado o meu convite para bater esse papo e vamos ver se a gente faz mais outros sobre outras questões para a gente aprofundar um pouquinho no tema. Claro, pode deixar. Agradeço aos amigos, aos familiares que tiveram aí. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até uma próxima, então. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.